A mansão da família Albuquerque, no coração dos Jardins, em São Paulo, brilhava com a luz de lustres de cristal. Carros de luxo formavam uma longa fila desde o portão de entrada até a fachada imponente. Música ao vivo, uma bossa nova suave, flutuava no ar, misturada às risadas dos convidados da alta sociedade, todos trajados com vestidos e ternos de grife. Eles vieram celebrar o aniversário de 60 anos de Dona Beatriz, minha sogra. Eu estava parada diante do espelho no closet, respirando fundo, observando a imagem de uma mulher em um vestido preto justo, elegante, mas com um olhar tão frio que chegava a ser assustador. Essa mulher era eu, Helena, esposa de Ricardo Albuquerque, o homem que todos na festa consideravam um príncipe encantado, um jovem empresário dinâmico, o único herdeiro desta família. Mas ninguém sabia que por trás de seu sorriso aristocrático havia apenas traição, desprezo e uma sujeira que ele escondia com maestria. Peguei meu celular mais uma vez, olhando a última mensagem recebida do meu contato. Frau Helena, está tudo pronto. As provas são conclusivas. A transferência dos ativos pode ser revertida esta noite, conforme o plano. Digitei uma resposta curta. Comece ao meu sinal. Um leve toque na porta soou. Ricardo entrou com seu sorriso falso. Pronta, Helena? Mamãe quer que a festa seja perfeita hoje. Não faça essa cara séria. Temos muitos convidados importantes. Virei-me para encará-lo, o homem de terno azul marinho, em quem um dia pensei em confiar minha vida. Claro, querido. Não vou estragar a festa. Ele sorriu, sem ter a menor ideia do duplo sentido em minha resposta. Esta noite eu não estragaria a festa, eu estragaria a vida dele. Enquanto descia a escadaria de mármore, muitos convidados se viraram para me olhar, cumprimentando-me com sorrisos. Alguns comentavam como éramos o casal mais perfeito de São Paulo. Sorri de volta, polidamente, como sempre, embora por dentro quisesse gargalhar da ironia deste mundo. Essas pessoas viam apenas uma ilusão. Meus olhos procuraram a mesa reservada para meus pais. Eu mesma os havia convidado, pois de qualquer forma, esta era uma noite crucial. Queria que estivessem aqui para ver tudo com seus próprios olhos. Mas quando olhei para a área mais ao fundo do salão de festas, meu coração pareceu ser arrancado por uma mão gelada, quase parando de bater. Meus pais, vestidos da forma mais elegante que podiam, estavam sentados em uma pequena mesa ao lado da porta de entrada da cozinha. A mesma mesa das empregadas domésticas, do jardineiro e do motorista da mansão. Minha mãe mantinha a cabeça ligeiramente baixa, com uma expressão constrangida. Meu pai, embora tentasse parecer calmo, não conseguia esconder a dor em seus olhos. Fui diretamente até a organizadora do evento. O que significa isto? Quem arrumou os lugares desta forma? A gerente respondeu em voz baixa, quase um sussurro. Foi uma ordem de Dona Beatriz. Ela disse que sua família não era adequada para a área dos convidados especiais. Aquelas palavras foram como um tapa no meu rosto no meio da festa. Inadequados? Meus pais eram professores aposentados que viveram a vida inteira com honestidade, criando uma filha para ter uma educação de excelência, ser uma profissional competente e ter dignidade, sem nunca pedir nada a ninguém. Eles podiam não ser ricos, não ter um sobrenome famoso, mas nunca lhes faltou humanidade. E esta família os pisoteava como se fossem poeira. Olhei para a mesa principal, onde minha sogra recebia os cumprimentos com um ar de superioridade. Ao lado dela estava Ricardo, o homem que viu tudo e nem sequer pensou em intervir. Naquele momento, a raiva dentro de mim não era mais uma pequena chama. Tornou-se um incêndio, pronto para queimar tudo até as cinzas. Fui até meus pais. Agachei-me ao lado da mesa e segurei a mão da minha mãe. Mãe, aguente só mais um pouco. Não se preocupe, filha. Não crie problemas na festa, disse meu pai, baixinho. Nós podemos ir embora mais cedo. Balancei a cabeça, apertando suas mãos com mais força. Não. Esta noite, ninguém mais vai baixar a cabeça. Ergui o rosto e olhei para o palco montado no centro do salão, preparado para os discursos. A luz refletia nas taças de champanhe, nas mãos de centenas de convidados. Tudo parecia luxuoso, perfeito e completamente falso. Sorri lentamente, pois em breve o teatro que eles construíram durante toda a noite seria rasgado por mim, na frente de todos. Assim que a cerimônia dos discursos começou, Dona Beatriz subiu ao palco com uma elegância estudada. Ela usava um vestido dourado de um estilista brasileiro renomado, o pescoço coberto de joias,
como se quisesse anunciar a todos que era a rainha da noite. Agradeço a todos por terem a honra de celebrar meu aniversário comigo, ela disse, com a voz suave que usava apenas na frente de estranhos. Meu maior orgulho não são os negócios ou o nome da nossa família, mas ter um filho de tanto sucesso e uma família que parece perfeita. A palavra perfeita fez o canto da minha boca tremer. Se as pessoas nesta festa soubessem que seu filho exemplar mantinha uma amante há mais de um ano, que usava o dinheiro da empresa para comprar um apartamento de luxo para ela, e que ainda tentava transferir os bens do meu nome para o da nova amada, seus rostos aristocráticos teriam se quebrado em 1000 pedaços desde o primeiro minuto. Aplausos soaram. Ricardo subiu ao palco depois de sua mãe. Ele sorriu calorosamente. Inclinou-se para beijar a bochecha dela, fazendo muitos convidados sorrirem com a cena. Minha mãe é a mulher que mais respeito nesta vida, ele disse para todos. Ela me ensinou a escolher as pessoas certas para fazerem parte da minha vida e me ensinou a manter a honra da nossa família acima de tudo. Ele se virou e me olhou enquanto dizia a última frase. Seu olhar era um aviso. Não faça nenhuma estupidez esta noite. Ergui minha taça e bebi um gole de vinho lentamente, sorrindo de volta com calma. Quando ele desceu do palco, vi várias socialites se aproximarem para conversar. Uma delas era Larissa, a assistente de marketing da empresa. Uma mulher de rosto doce, que sempre agia de forma polida e reservada, mas que na verdade era amante do meu marido. Ela usava um vestido creme, simples e elegante, como se não quisesse ofuscar a anfitriã, mas estava perto demais de Ricardo para uma simples funcionária. Vi a mão dela tocar o cotovelo dele de leve, vi os sorrisos secretos que trocaram e vi a confiança no olhar de uma mulher que achava que estava prestes a vencer. Sim, até agora ela sempre tinha vencido, porque eu fiquei em silêncio, porque fui paciente, porque acreditei que preservar a família era o dever de uma esposa. Mas meu silêncio não significava que eu era tola. Nos últimos 6 meses eu reuni tudo silenciosamente. Mensagens de texto, assinaturas falsificadas, rastros financeiros, transferências de ações, compras de imóveis através de laranjas e até mesmo vídeos das câmeras de segurança do condomínio de luxo dele. E o mais importante, a empresa não cresceu por causa de Ricardo, como todos pensavam, cresceu por minha causa. Quando nos casamos, a família Albuquerque tinha um nome, é verdade, mas os negócios estavam em queda livre. Dívidas enormes, um sistema de gestão obsoleto e concorrentes dominando o mercado. A pessoa que reestruturou a empresa, planejou as finanças, construiu uma nova rede de clientes e tirou a companhia da beira do abismo fui eu. Mas minha sogra sempre dizia a todos: Helena teve sorte de se casar com um Albuquerque. Sorte? Eu ainda me lembro do que ela me disse na noite anterior ao meu casamento. Lembre-se, Helena, mesmo que você seja a nora desta casa, sangue inferior sempre será inferior. Não se atreva a se comparar ao meu filho. Naquela época, engoli o orgulho e fiquei quieta, porque amava Ricardo. Pensei que se ele estivesse ao meu lado, seria o suficiente, mas eu estava errada. Ricardo não estava ao meu lado. Ele assistiu sua mãe me humilhar por todos esses anos, e quando teve poder suficiente, ele começou a me pisar também. Helena, a voz da minha sogra soou atrás de mim. Virei-me e a encontrei com um sorriso fino. Por que seus pais ainda estão sentados lá? Se eles se sentem... Ela sorriu friamente. Uma festa para pessoas do mesmo nível. Aquela resposta fez meu sangue ferver, mas mantive minha voz calma. Entendi perfeitamente. Ela assentiu, satisfeita, pensando que eu havia me curvado como sempre. Ótimo! Lembre-se, Helena, uma mulher inteligente sabe onde é o seu lugar. Eu sorri. Correto. E esta noite, todos ficarão no lugar que realmente merecem. Ela hesitou por um instante, como se sentisse algo diferente no meu tom de voz. Mas antes que pudesse perguntar, Ricardo se aproximou. Mãe, os convidados estão esperando para tirar fotos. Ele se virou para mim e sussurrou. Não crie problemas. Olhei diretamente para o meu marido pela primeira vez, sem desviar o olhar. Eu não vou criar problemas, Ricardo. Só vou devolver todos os problemas para vocês. Ele franziu a testa. O que você quer dizer? Não respondi. Apenas ergui minha taça como se estivesse brindando com ele no ar e me afastei. No palco, o mestre de cerimônias estava convidando os membros da família para expressarem seus sentimentos aniversariante. Os convidados se viraram para mim, expectantes. Por tradição, a nora deveria subir
e dizer palavras doces e comoventes para a sogra. Caminhei lentamente sob a luz forte dos holofotes e os olhares de toda a festa. O microfone estava na minha frente, o palco estava sob meus pés, todos os meus inimigos estavam na mesma sala, e as provas para destruir los estavam na minha mão. Respirei fundo antes de dizer a primeira frase, que fez o salão inteiro mergulhar em um silêncio absoluto. Antes de parabenizar minha sogra, tenho um anúncio mais importante a fazer a todos vocês. Assim que terminei a frase, a música de fundo foi silenciada automaticamente. Todos os convidados se viraram para o palco. Alguns sorriam, esperando um discurso emocionante da nora perfeita, mas minha expressão facial deve ter feito com que percebessem que o que viria a seguir não era um discurso de felicitações comum. Ricardo, que estava ao lado do palco, se aproximou. Ele forçou um sorriso para os convidados, mas seu olhar estava tenso. Helena, seja breve, por favor. Eu nem me virei para olhá-lo. Durante todos esses anos, cumpri meu papel de esposa e nora da melhor maneira possível, eu disse, lenta e claramente. Respeitei esta família, ajudei a reerguer este negócio e fui paciente com tudo, mesmo nos dias em que não recebi nenhum respeito em troca. As pessoas começaram a cochichar. Dona Beatriz ainda sorria, mas o sorriso estava congelado em seu rosto. Helena, esta não é a hora para falar de assuntos pessoais. Virei-me para encará-la, mas foi a senhora que tornou meus assuntos pessoais públicos primeiro. Esta noite, meus pais foram colocados para sentar na mesma mesa que os funcionários da casa, simplesmente porque não são ricos o suficiente para se sentarem perto de pessoas com um sobrenome importante. Um murmúrio alto se espalhou pelo salão. Muitos se viraram para olhar na direção que eu apontei. E ao verem meus pais, a expressão de muitos começou a mudar. Ricardo agarrou meu braço. Já chega, Helena. Desça agora. Puxei meu braço com força. Não me toque! A frase soou tão clara que o salão ficou em silêncio novamente. Voltei-me para o microfone. Eu costumava pensar que o casamento era sobre construir uma família juntos, mas aqui aprendi que algumas famílias não querem uma nora, querem uma ferramenta. Cada palavra era como uma lâmina fina, cortando lentamente a imagem de família de alta classe diante de centenas de convidados. Minha sogra subiu ao palco, o rosto vermelho de raiva. Helena, desça já! Não seja mal educada. Olhei-a nos olhos. Mal educada? Então devo perguntar. Desrespeitar os pais da sua nora na frente de todos os convidados é considerado boa educação entre a elite? A voz dela tremeu de raiva. Ricardo tentou intervir. Senhores, por favor, me desculpem. Minha esposa deve estar um pouco estressada. Não me chame mais de sua esposa. A frase explodiu como um trovão no meio do salão. Virei-me para ele, com um olhar glacial, porque a partir deste momento, eu anuncio, na frente de todos, que vou me divorciar de você, Ricardo Albuquerque. A festa inteira prendeu a respiração. Taças de vinho pararam no ar. Os cochichos se tornaram uma onda de choque que varreu o salão. O mestre de cerimônias ficou paralisado. O rosto de Ricardo ficou pálido, seu sorriso desapareceu. Larissa, na primeira fila, deu um passo para trás instintivamente. Dona Beatriz mal conseguia falar. Você enlouqueceu? Não, respondi imediatamente. Pelo contrário, esta noite estou mais sã do que nunca em minha vida. Peguei um pequeno controle remoto da minha clutch. Com um único clique, a tela gigante atrás do palco, que deveria exibir fotos de aniversário, apagou-se. Em seguida, acendeu com a imagem de vários documentos. A primeira tela mostrava extratos bancários com múltiplas transferências da conta da empresa para contas pessoais. Em seguida, o contrato de compra de um apartamento de luxo no Itaim Bibi, em nome de uma empresa laranja que, rastreada, levava a Ricardo. Os convidados soltaram exclamações de surpresa. Estas são as provas de desvio de dinheiro da empresa, eu disse com voz firme. Dinheiro que foi usado para comprar apartamentos, carros de luxo e presentes caros para outra mulher. O rosto de Ricardo ficou branco como cera. Helena, desligue isso agora. Pressionei o controle remoto novamente. A imagem mudou para conversas de WhatsApp entre ele e Larissa. Mensagens marcando encontros, fotos de presentes e uma frase que se destacava na tela para que todos pudessem ler. Tenha só mais um pouco de paciência, Lari. Assim que eu transferir os bens da Helena, vamos começar nossa vida juntos. Gritos de surpresa ecoaram por vários pontos do salão. O rosto de Larissa estava pálido, seus lábios tremiam. Não, isso é
Falso. Falso, cortei. Então eu também tenho os vídeos das câmeras de segurança do condomínio. Quer que eu mostre agora? Ricardo avançou em minha direção, mas 2 seguranças que eu havia contratado previamente o bloquearam. Ele olhou para eles, chocado. Quem são vocês? São meus homens, respondi por eles. Seu rosto se contorceu em incredulidade. Seus homens? Sorri friamente. Sim. Meus homens, assim como esta empresa, está prestes a voltar a ser minha. Virei-me para os convidados e os membros do conselho da empresa presentes. Na qualidade de acionista majoritária de fato e como consignatária com poder de veto, algo que muitos de vocês podem nunca ter lido nos detalhes dos contratos, eu já entrei com um pedido de bloqueio de bens, uma auditoria financeira completa e a revogação de parte dos poderes de Ricardo. Tudo foi protocolado esta tarde. Dona Beatriz cambaleou. Isso é impossível. Todas as ações estão no nome do meu filho. Olhei para ela lentamente. A senhora tem certeza de que leu o acordo pré-nupcial de verdade? A expressão dela congelou. Continuei, falando claramente para todos os convidados. Os 51% das ações que salvaram este negócio da falência há 7 anos vieram de um fundo de investimento do meu pai, que eu administrei. E todos os direitos foram bloqueados em meu nome desde o início. Eu só nunca os exerci até esta noite. Aquela frase transformou o choque em incredulidade total. Ricardo sussurrou, a voz rouca, você me enganou. Olhei para ele com olhos desprovidos de calor. Não, eu apenas deixei que você me subestimasse até que você se esquecesse de que eu estava observando. A atmosfera no salão de festas estava tão tensa que era quase impossível respirar. Alguns convidados começaram a se levantar para ver a tela melhor. Outros pegaram seus celulares, esquecendo-se das boas maneiras, mas ninguém se atrevia a falar alto. Tudo parecia congelado no momento do colapso da família Albuquerque. Ricardo olhava para a tela, para mim, para os documentos projetados, como se não pudesse acreditar no que via. Não pode ser. Eu revisei todos os documentos pessoalmente, eu assenti. Sim, você revisou os documentos que a sua mãe queria que você visse. Dona Beatriz gritou. Helena, pare com essa bobagem agora. Bobagem. Ri suavemente. Então, que tal eu contar a todos os convidados novamente quem, há 7 anos, quando a empresa estava sem liquidez e prestes a ser tomada pelo banco, usou a casa da própria família como garantia para conseguir o primeiro empréstimo para pagar as dívidas? Os cochichos aumentaram. Olhei para os convidados, um por um. Muitos aqui devem pensar que me casei com esta família por dinheiro, mas a verdade é que no dia em que me casei, esta família estava por um fio. O negócio de agronegócio de vocês estava endividado com quase todos os bancos. Os principais parceiros estavam se retirando e o crédito da empresa estava prestes a ruir. Fiz uma pausa, deixando a verdade penetrar nos ouvidos de todos. A pessoa que encontrou um caminho para exportações, que implementou um novo sistema contábil, que criou o plano de recuperação e que usou a rede de contatos do fundo da minha própria família para salvar esta empresa. Fui eu. Silêncio. Ninguém ousou dizer uma palavra. Ricardo balançou a cabeça. Não é verdade. Você só estava ajudando como era seu dever como esposa. Eu ri de verdade pela primeira vez naquela noite. Patético, Ricardo. Quando uma mulher salva a vida de um homem, ele frequentemente chama isso de dever para não ter que admitir que está em dívida com ela. Pressionei o controle remoto novamente. A tela mudou para imagens do contrato de investimento pré-casamento, os documentos de criação do fundo e o acordo de acionistas com cláusulas especiais, completos com assinaturas de testemunhas legais. Este é o contrato que assinamos antes do casamento, expliquei. Naquele dia, concordei em esconder meu status de investidora principal, porque Ricardo disse que não queria que ninguém pensasse que ele se casou por meu dinheiro. Ele disse que queria construir seu nome por conta própria. Olhei para ele e eu acreditei nele como uma idiota que acredita no amor. Muitos olhares começaram a se voltar para Ricardo, agora com desprezo em vez de admiração. A voz de Dona Beatriz começou a tremer. Mesmo que você tenha as ações, isso não lhe dá o direito de destruir nossa família. Virei-me para ela lentamente. Eu não estou destruindo esta família, senhora. A senhora está. Como ousa falar assim comigo? Por que não ousaria? Minha voz permaneceu calma,
mas afiada como uma faca. A senhora insultou meus pais, desprezou minhas origens, me usou como uma ferramenta para salvar seu negócio e, quando tudo estava estável, deixou seu filho encontrar uma maneira suja de me descartar. Pressionei o controle remoto uma última vez. A tela mudou para um arquivo de áudio. A voz de Ricardo ecoou pelos alto-falantes. Mãe, não se preocupe. Estou transferindo os ativos aos quais a Helena tem acesso, pouco a pouco. Assim que tudo estiver resolvido, farei com que ela assine o divórcio e a expulsarei de casa. Em seguida, a voz de Dona Beatriz. Ótimo. Uma mulher como ela não é digna da nossa família. Pegue todo o dinheiro de volta. Não deixe que ela leve nem um centavo. O salão explodiu em murmúrios. O rosto de Dona Beatriz ficou pálido. A vende não é a vende. A vende não é a sua voz. Ricardo avançou em minha direção novamente, desta vez gritando. Já chega, Helena. Você não tem o direito de expor assuntos de família. Encarei-o, imóvel. Você tem o direito de levar nossos assuntos de família para a cama com outra mulher, mas eu não tenho o direito de falar a verdade? Larissa, que tentava se esconder em um canto, tornou-se o foco de todos os olhares. Ela começou a recuar, mas eu não a deixei escapar. Larissa, chamei seu nome completo, educadamente, o que soou ainda mais assustador. Como funcionária da empresa, imagino que você não sabia que os presentes, as bolsas, os relógios, o carro novo e o aluguel do seu apartamento eram pagos com dinheiro da conta da empresa, da qual vários acionistas compartilham os prejuízos. Não é? Larissa tremia da cabeça aos pés. Eu não sabia. Não sabia ou fingiu não saber? Perguntei. Mas não se preocupe. Em breve a equipe jurídica explicará tudo em detalhes para você. A menção à equipe jurídica quase a fez desmaiar. Ricardo começou a entender que aquilo era muito mais do que uma briga de casal. Ele olhou ao redor, como se procurasse ajuda, mas muitos começaram a se afastar dele. Empresários não gostam de quem está afundando e ninguém quer ficar perto de um navio em chamas. Olhei para o meu relógio de pulso e proferi a frase seguinte, que quase o derrubou. Neste momento, o banco já recebeu a ordem para congelar todas as movimentações nas contas relacionadas. As ações que você tentou transferir ontem à noite foram bloqueadas e em poucos minutos meus advogados entrarão aqui com os documentos oficiais do processo. Ricardo me encarou como se estivesse vendo a verdadeira identidade de sua esposa pela primeira vez. Você planejou isso por quanto tempo? Sorri levemente. Tempo suficiente para saber que você nunca foi digno da palavra marido. Desde o primeiro dia em que você permitiu que sua mãe humilhasse meus pais. Fiz uma pausa antes de desferir o golpe final, mas eu sempre lhe dei uma chance. Até esta noite. A noite em que você fez meus pais se sentarem na mesa dos empregados. Essa foi a última vez que você pisou no que eu mais amo. Enquanto o salão ainda estava em estado de choque, coloquei o microfone de volta no pedestal, com calma, como se o que acabara de acontecer fosse apenas o primeiro passo de um plano maior. Desci do palco e fui diretamente para a mesa no fundo da sala, onde meus pais ainda estavam sentados atônitos. Minha mãe olhou para mim, os olhos vermelhos. Helena, Você realmente fez isso? Ajoelhei-me ao lado da cadeira dela, segurando as mãos dos dois. Me desculpem por deixar que vocês tivessem que suportar as humilhações dessa gente por tanto tempo. Meu pai balançou a cabeça rapidamente. Não é sua culpa, filha. Mas eu permiti que acontecesse, eu disse, minha voz tremendo pela primeira vez na noite. Pensei que se eu aguentasse mais um pouco, as coisas melhorariam. Pensei que se eu fizesse o suficiente, eles nos aceitariam. Eu estava errada. Minha mãe acariciou meu cabelo, como fazia quando eu era criança. Você não errou por amar alguém, minha filha. Aquela frase fez meu coração doer. Sim, eu não errei por ter amado Ricardo. Ele errou por usar esse amor como uma arma para me ferir. Levantei-me e me virei para o salão novamente. Desta vez, todos os olhos estavam em mim e nos meus pais. Ninguém ousava mais nos ignorar. Falei alto o suficiente para que todos ouvissem. Meus pais podem não ter nascido em uma família rica, podem não ter uma mansão, podem não ter um sobrenome que impõe respeito, mas eles me criaram com honra, com honestidade e nunca me ensinaram a pisar em ninguém para subir na vida. Virei-me para Dona Beatriz. Portanto, mesmo que sua família inteira se cubra de ouro, vocês nunca terão valor suficiente para humilhar estas duas pessoas. Aquelas palavras foram tão afiadas que muitos na festa desviaram o olhar. Ricardo se aproximou, tentando manter a compostura. Helena, leve seus convidados para casa.
Podemos conversar sobre isso em casa. Olhei para ele friamente. Casa? Você ainda acha que aquilo é minha casa? Pelo menos não piore as coisas. Ri baixinho. Ainda não chegou ao pior, Ricardo. Nesse momento, as portas da frente do salão se abriram. 3 pessoas de terno, um homem e 2 mulheres, entraram carregando pastas e notebooks. Só de ver o logotipo do escritório de advocacia nas pastas, o rosto de Ricardo mudou de cor. Líder da equipe jurídica veio até mim e fez uma leve reverência. Sra. Helena, todos os documentos estão prontos. Assenti, pegando um envelope creme de sua mão. Então, me virei para encarar Ricardo, na frente de todos. Este é o pedido de divórcio, junto com uma ação de partilha de bens, uma queixa por danos morais e um processo por fraude, desvio de fundos e tentativa de ocultação de patrimônio. Ricardo pegou os documentos com as mãos trêmulas. Você acha que eu vou assinar isso facilmente? Eu sorri. Não precisa ser fácil, porque mesmo que você não assine, eu vou ganhar do mesmo jeito. Dona Beatriz interveio. Não se esqueça que você ainda usa nosso sobrenome. Você tem uma reputação por nossa causa. Olhei para ela lentamente. É mesmo? Puxei outro conjunto de documentos. A partir desta noite, eu já notifiquei minha renúncia de todos os cargos que usam o nome Albuquerque. E também notifiquei nossos 3 maiores clientes de que continuarei os negócios sob uma nova empresa, completamente separada. Ela me encarou sem piscar. O que você quer dizer com isso? Quero dizer, respondi calmamente, que as pessoas que confiam no meu trabalho estão prestes a vir comigo. Essa frase fez com que 2 ou 3 membros do conselho presentes ficassem pálidos. Eles sabiam muito bem que muitos dos principais clientes não faziam negócios por causa do sobrenome Albuquerque, mas porque confiavam na minha capacidade. Ricardo cerrou os dentes. Você vai destruir a empresa. Não, respondi instantaneamente. Eu só vou parar de sustentar uma empresa que não merece minha competência. Aquelas palavras foram silenciosas, mas pesadas. Voltei para meus pais e me virei para a equipe do evento. Por favor, arrumem uma nova mesa para meus pais aqui na frente. Se vocês ainda quiserem que esta festa continue. Gerente do evento assentiu freneticamente. Sim, senhora. Claro, senhora. Dona Beatriz gritou. Não precisa. Eu sou a dona desta festa. Virei-me e sorri levemente. A dona da festa de aniversário pode ser a senhora, mas o dono do orçamento desta noite é a empresa. E, neste momento, a pessoa com poder para assinar e suspender os pagamentos sou eu. A expressão dela era a de alguém que levou um tapa em público. Meus pais me olhavam, chocados, não com medo, mas porque nunca me viram assim. O lado que não se curvava mais. O lado que escolhia proteger quem amava com tudo o que tinha. Estendi a mão para minha mãe. Venha se sentar na frente comigo, mãe. Minha mãe hesitou. Será que é uma boa ideia, filha? Sorri para ela da forma mais gentil da noite. Deveria ter sido assim desde o começo. Meu pai se levantou lentamente. Em meio aos olhares de todos os convidados, que de repente abriram caminho para nós, meus pais se tornaram as pessoas mais importantes da sala. E, na verdade, eles sempre foram para mim. Enquanto eu os conduzia pelas mesas em direção à frente, ouvi sussurros atrás de mim. Alguns falavam da minha coragem. Outros criticavam Ricardo. Alguns até balançavam a cabeça em desaprovação para minha sogra. O poder deles estava se desfazendo. Não porque eu gritei, mas porque a verdade, uma vez revelada, é mais assustadora do que qualquer mentira. E este era apenas o começo. Depois de acomodar meus pais na mesa da frente, virei-me lentamente para observar o salão novamente. Meu olhar parou em Larissa. A mulher do vestido creme agora estava paralisada ao lado de uma coluna, como se tentasse se tornar menor possível para não ser vista. Mas, infelizmente para ela, esta noite, não havia onde se esconder. Caminhei diretamente em sua direção, o som dos meus saltos ecoando no mármore. Cada passo parecia selar o medo em seus olhos. Saru, Larissa, chamei com uma voz educada. Deve ter sido cansativo, não é? Fingi que não sabia de nada por tanto tempo. Ela balançou a cabeça rapidamente. Saru, Helena, eu posso explicar. Não precisa ter pressa para me explicar, eu disse, agora parada na frente dela. Explique no tribunal. Rosto daquela mulher ficou pálido. Ela olhou para Ricardo, como se pedisse ajuda, mas ele mal conseguia se salvar. Eu não queria te machucar, ela disse com a voz trêmula. O Ricardo disse. Disse que vocês já não se amavam mais. Sorri com pena. E ele também te disse que o dinheiro usado para te sustentar todos os meses era dinheiro da empresa? Ela ficou em silêncio. Peguei um papel da pasta da minha equipe jurídica. Esta é a lista de despesas dos últimos 11 meses.
3 bolsas de grife, um relógio suíço, transferências mensais para sua conta pessoal, as parcelas do seu carro e aluguel do seu apartamento de luxo. Ergui o rosto e olhei diretamente para ela. Você ainda quer dizer que não sabia? Os olhos de Larissa se encheram de lágrimas. Eu pensei que fosse o dinheiro pessoal dele. Pessoal, repeti lentamente. Um homem que ainda tem uma esposa legalmente constituída usa o dinheiro da empresa para sustentar uma amante. O que, exatamente nesta relação, parece pessoal para você? Os convidados próximos começaram a olhar, lá com nojo. Larissa baixou a cabeça sem coragem de encarar ninguém. Mas eu não parei. Você sabe, Larissa, por que eu não lidei com você antes? Não foi porque eu não sabia. Foi porque eu queria ver até onde uma pessoa como você iria quando sustentada pelo dinheiro dos outros. Ela ergueu o rosto, magoada. Você está me humilhando. Não, respondi na hora. Estou chamando o que você fez pelo nome certo. Ricardo se interpôs. Helena, já chega. Ela não tem nada a ver com isso. Virei-me para olhá-lo lentamente. Não tem nada a ver? Pressionei o controle remoto novamente. Na tela, um vídeo do lobby do condomínio de luxo. Ricardo abraçando Larissa, entrando e saindo do mesmo apartamento várias vezes. A imagem era tão nítida que ninguém podia negar, falei, sem tirar os olhos dele. Ela tem a ver toda vez que dormiu na cama comprada com o dinheiro da empresa. Ela tem a ver toda vez que entrou no carro financiado pela conta da empresa. Ela tem a ver toda vez que mandou uma mensagem apressando você a se divorciar de mim para transferir os bens para ela. Os olhos de Larissa se arregalaram. Você leu minhas mensagens? Não, respondi secamente. Eu as obtive através de uma ordem de auditoria interna, conforme a lei, porque você usou o sistema de e-mail da empresa para tratar de assuntos pessoais com o executivo. A menção à auditoria interna fez os membros do conselho presentes franzirem a testa. Eles começaram a entender que este caso era maior do que pensavam e poderia se estender à governança corporativa de toda a organização. Larissa caiu no chão, sem forças. Eu não queria que fosse assim. Olhei para ela friamente. Mas você escolheu. Eu não odiava essa mulher apenas por ser a amante. Eu a odiava porque ela sabia de tudo. Sabia que eu ainda era esposa, sabia que eu estava tentando salvar meu casamento, sabia que meus pais eram pessoas comuns com dignidade. E mesmo assim ela sorriu e aceitou cada presente, disposta a pisar nos outros para seu próprio conforto. Uma mulher assim não é fraca, é apenas gananciosa. Agachei-me um pouco, falando baixo, mas claramente. Lembre-se, Larissa, algumas coisas podem ser roubadas, mas certos status, não. Você pode ter roubado um homem sujo de mim, mas nunca terá uma vida de honra com ele. As lágrimas dela corriam soltas, mas eu não sentia mais nada. Levantei-me e me virei para minha equipe jurídica. Adicionem o nome dela à queixa, como beneficiária de bens obtidos de forma ilícita. Larissa gritou. Não! Você não pode fazer isso! Acabei de fazer, respondi, sem sequer me virar. Ricardo cerrou os punhos, a voz saindo entre os dentes. Helena, você está destruindo a vida das pessoas. Parei de andar e me virei para olhá-lo lentamente. A vida das pessoas que você menciona começou a ser destruída por vocês. No dia em que meus pais foram humilhados nesta casa e no dia em que você tentou tirar tudo de mim, aproximei-me um pouco mais, antes de desferir a última palavra na sua cara. Esta noite eu não estou destruindo a vida de ninguém, Ricardo. Estou apenas cobrando uma dívida. Depois que Larissa foi levada para outro canto para conversar com a equipe jurídica, Ricardo ficou no meio do salão como alguém que perdeu tudo em questão de minutos. Seu terno de grife ainda estava impecável. Seu cabelo perfeitamente penteado. Seu rosto ainda bonito como sempre, o que costumava inspirar confiança nas pessoas. Mas agora essa imagem não valia nada. Porque quando a máscara cai, a beleza não consegue esconder a podridão. Ele se aproximou de mim lentamente. O barulho na sala diminuiu. Todos pareciam querer saber o que o casal ideal diria um ao outro depois que todos os segredos foram expostos. Helena, ele começou com a voz baixa. Podemos conversar a sós? Olhei para ele. Não há mais nada para conversarmos em segredo. Ele engoliu em seco, tentando controlar suas emoções. O caso com a Larissa, eu admito que errei. Mas ainda podemos consertar isso. Ri baixinho. Consertar? Você acha que tudo isso desmoronou por causa de uma única mulher? Ele ficou em silêncio. Continuei, sem raiva na voz, apenas uma clareza gelada.
O que destruiu nosso casamento não foi só a sua traição. Foi você mentir todos os dias, me usar todos os dias e deixar sua mãe me humilhar todos os dias. Eu nunca pensei em te usar. Não diga essa palavra para mim, cortei-o instantaneamente. O homem que desvia dinheiro da empresa para sustentar uma amante, que prepara documentos para transferir bens, que espera o dia de expulsar a esposa de casa depois de usá-la para reerguer o negócio. Não tem o direito de dizer que nunca usou ninguém. Ele ficou em silêncio por um longo tempo, sua expressão suavizando, como se estivesse exausto demais para discutir. E o que vivemos, Helena? Nada foi real? A pergunta trouxe de volta velhas memórias por um instante. O dia em que ele me pediu em casamento sob as luzes da cidade, à beira do rio. O dia em que ele segurou minha mão quando a empresa estava quase falindo. O dia em que ele disse: "Com você ao meu lado podemos superar qualquer coisa." Naquela época eu acreditei em cada palavra. Acreditei que aquele homem realmente me via. Mas agora eu sabia que ele via apenas os benefícios que eu poderia trazer. Respondi lentamente. Houve um tempo em que foi. Pelo menos do meu lado foi real. Seus olhos vacilaram. Mas para você, continuei, eu nunca fui uma esposa, fui uma ponte, uma estrategista, uma fonte de dinheiro, um acessório para construir sua imagem de homem de sucesso. E quando você pensou que já tinha atravessado a ponte, tentou queimá-la. Ricardo cerrou os dentes. Você me vê de uma forma tão terrível assim? Não. Eu vejo você como você é. Ele fechou os olhos com força por um momento, antes de falar com a voz ligeiramente trêmula. Eu termino com a Larissa. Devolvo tudo. Só não se divorcie de mim, por favor. Salão ficou em silêncio. Acho que nem os convidados esperavam que ele se rebaixasse a ponto de implorar. Mas eu não me surpreendi. Você não tem medo de me perder, eu disse a ele. Você tem medo de perder o poder. Ele abriu a boca para argumentar, mas nenhuma palavra saiu. Sim, ele não passou a me amar agora. Ele apenas percebeu que sem mim ele poderia não ter mais nada. Aproximei-me dele um passo e falei claramente. Guarde bem isto, Ricardo. Eu nunca te abandonei no dia em que você não tinha nada. Mas você me traiu no dia em que tínhamos tudo. Os olhos dele ficaram vermelhos. Me desculpe. Olhei para aquele pedido de desculpas, sentindo um vazio. Tarde demais. Ele agarrou meu braço, impulsivamente. Helena, não vá. Quando ele estava prestes a apertar com mais força, a voz do meu pai soou, firme, vinda de trás. Solte a minha filha. Ricardo hesitou, virando-se para ver meu pai, que se levantara pela primeira vez na festa. Ele não era um homem de voz alta, nem de brigas. Mas, naquele momento, o olhar do meu pai era mais duro do que eu já tinha visto. Você não tem mais o direito de tocá-la, disse meu pai, lenta e claramente. Todo esse tempo ficamos em silêncio porque pensamos que nossa filha tinha escolhido a vida dela. Mas hoje eu vejo que nosso silêncio só deu coragem a pessoas como você. Ricardo soltou meu braço imediatamente. Minha mãe se levantou também, e embora ela fosse muito menor que Dona Beatriz, naquele momento parecia muito mais imponente. Algumas pessoas ricas pensam que são superiores por causa do dinheiro, disse minha mãe, mas nunca percebem que as pessoas mais dignas de pena são aquelas que têm tudo, exceto dignidade. Aquelas palavras foram como um martelo, atingindo em cheio o orgulho de mãe e filho. Olhei para meus pais com o coração apertado, porque finalmente esta não era apenas a noite em que eu lutei por mim mesma. Era a noite em que minha família se recusou a se curvar para mais ninguém. Virei-me para Ricardo uma última vez. A partir de agora, tudo será tratado através dos meus advogados. E então, eu me afastei, deixando o homem que um dia pensou que controlava minha vida parado no meio de olhares de desprezo, completamente sozinho. Se Ricardo foi quem partiu meu coração, Dona Beatriz foi quem, lentamente, esmagou minha dignidade ao longo dos anos. Desde o primeiro dia em que pisei nesta casa, ela nunca me viu como parte da família. Via-me como uma garota de origem humilde que teve a sorte de fisgar seu filho, quando, na verdade, foi esta casa que sobreviveu por minha causa. Ela se postou na minha frente, os olhos cheios de fúria, mas com uma rachadura de medo escondida no fundo. Já chega, Helena. O que mais você quer? Olhei para ela, impassível. O que eu quero é muito simples. Justiça. Não venha com palavras bonitas. Ela cuspiu. Uma mulher como você só quer vingança. Sorri levemente. Sim, eu quero vingança, mas quero vingança porque a outra parte errou, não porque sou gananciosa. O rosto dela se contraiu. A senhora sabe? Comecei com uma voz calma.
Por anos eu tentei ser paciente com suas palavras. Mesmo quando a senhora disse que eu deveria ser grata por ter me casado com esta família, mesmo quando a senhora me proibiu de trazer meus pais para a mesa de jantar em certos dias, com medo de que os empregados se confundissem sobre quem era parente e quem era funcionário, muitos convidados arregalaram os olhos. Dona Beatriz tentou intervir. Eu nunca disse isso! Fiz um sinal para minha equipe jurídica. Um deles tocou um arquivo de áudio curto em um tablet. A voz de Dona Beatriz soou clara. Seus pais chegaram. Não os deixe subir para a sala de estar. As pessoas vão pensar que recebemos qualquer um em casa. Silêncio. O rosto dela ficou pálido. Você me gravou secretamente? Não, respondi secamente. As pessoas da sua própria casa não aguentavam mais ouvir a senhora. Essa declaração fez com que algumas das empregadas, paradas em um canto, baixassem a cabeça, mas seus olhos mostravam um misto de alívio e libertação. Continuei. A senhora adora falar sobre classe, sobre linhagem, sobre ser adequado. Mas sabe quem são as pessoas menos adequadas nesta sala? São as pessoas ricas, mas sem compaixão. As que têm poder, mas não têm vergonha. É uma mãe que ensina o filho a desprezar os outros e chama isso de honra da família. Dona Beatriz mal conseguia se manter em pé. Você não tem o direito de me dar lição de moral, correto? Não estou dando lição, respondi. Estou cobrando. Peguei outro envelope da pasta. Esta é uma notificação revogando seu direito de uso da casa de praia, que é propriedade da empresa. E esta é uma ordem de cancelamento do cartão de crédito corporativo que a senhora usa. Ela arregalou os olhos. Você enlouqueceu. Essas coisas são da família. Não, eu disse lentamente. São da empresa. E a empresa está investigando gastos não relacionados aos negócios. Suspiros foram ouvidos pela sala. Sim, eu sabia de tudo. As viagens para a Europa, alegando reuniões de negócios, mas que eram férias. As joias compradas e registradas como presentes para clientes. O uso do motorista e de funcionários da empresa para assuntos pessoais quase todos os dias. Eles pensavam que ninguém ousaria investigar porque todos temiam o sobrenome Albuquerque. Mas eu não tinha mais medo. Dona Beatriz se aproximou, a voz estridente de pânico. Você faz isso e acha que as pessoas vão te admirar? A sociedade vai se lembrar de você como a mulher que expôs o marido e a família dele. Olhei para ela, impassível. Pelo menos é melhor do que a sociedade se lembrar de mim como a mulher que permitiu que seus próprios pais fossem pisoteados sem fazer nada. Essa frase a silenciou. Inclinei-me um pouco, falando baixo o suficiente para que apenas nós duas ouvíssemos. Esta noite eu não te derrubei porque a senhora me insultou. Eu aguentaria se fosse só comigo. Mas a senhora cometeu o erro de pisar nas pessoas que me deram a vida. Lágrimas de humilhação e raiva surgiram em seus olhos. Você nunca será feliz. Sorri levemente. Pelo menos eu comecei a ser feliz no momento em que tirei você e seu filho da minha vida. Afastei-me dela, deixando Dona Beatriz parada no meio dos olhares de uma sociedade que um dia a reverenciou, mas que agora a via como uma estranha. Porque o poder de pessoas como ela se baseia em uma imagem, e esta noite eu destruí essa imagem completamente. Após a sucessão de choques, o luxuoso salão de festas parecia mais um campo de batalha silencioso do que uma festa. Ninguém mais dançava ou bebia com tranquilidade. Todos esperavam para ver qual seria meu golpe final, e eu não os fiz esperar. Chefe da minha equipe jurídica se aproximou e me entregou mais uma pasta preta. Abri-a lentamente antes de me dirigir aos convidados e membros do conselho que ainda estavam lá. Para que não restem dúvidas, informo oficialmente, na presença de todas estas testemunhas, que a partir das 19h40 desta noite, foi protocolado junto ao tribunal e às agências competentes um pedido de bloqueio de todos os bens, com suspeita razoável de terem sido adquiridos através de desvio de fundos da empresa ou ocultação de patrimônio conjugal. Rosto de Ricardo ficou branco. Você foi longe demais. Olhei para ele brevemente. Para alguém que tentou tirar tudo de mim, a expressão longe demais soa bastante irônica. Li a lista no documento. Um apartamento de luxo na região da Faria Lima, um carro esportivo europeu, 2 contas de investimento em nome de laranjas e vários outros ativos sob investigação. Larissa desabou no chão novamente ao ouvir o nome do apartamento e do carro. Ricardo se virou para o conselho. Não acreditem nela! Nada disso foi provado. Um dos diretores mais antigos, que normalmente era próximo da família, suspirou longamente antes de dizer com uma voz calma. Ricardo,
O que foi mostrado naquela tela é muito sério. Se for verdade, o conselho não pode ficar de braços cruzados. Ele se virou para mim. Sra. Helena, esta documentação foi verificada legalmente, correto? Assenti. Totalmente verificada. E esta noite todas as partes relevantes receberão cópias. Ricardo parecia ter o chão puxado debaixo dos pés. Ele estava começando a entender que aquilo não era um drama familiar, era uma catástrofe empresarial. Continuei, sem dar espaço para interrupções. Além disso, solicito a suspensão temporária do poder de assinatura de Ricardo Albuquerque até que a auditoria seja concluída. E peço que o Departamento de Contabilidade preserve todos os registros dos últimos 5 anos. Nenhum documento deve ser destruído ou movido. Outro membro da equipe jurídica assentiu. O Departamento Financeiro já foi notificado, senhora. Dona Beatriz gritou. Ninguém tem o direito de fazer isso com a minha família. Se a sua família não usasse a empresa como sua carteira pessoal, ninguém poderia fazer nada, respondi, sem hesitar. Alguns convidados prenderam a respiração. Outros desviaram o olhar, pois a acusação era direta demais. Fui até a mesa principal e coloquei a pasta de documentos sobre a toalha branca. Ricardo, você se lembra do que me disse no dia do nosso casamento? Ele permaneceu em silêncio. Eu respondi por ele. Você disse: mesmo que o mundo inteiro não acredite em você, eu estarei ao seu lado. Olhei para ele com indiferença. Que pena que você foi o primeiro a quebrar sua palavra. Ele cerrou os punhos. Eu admito que traí, admito que errei com algum dinheiro, mas você não tem o direito de tirar tudo de mim. Não tenho direito. Não tenho direito? Repeti lentamente. O homem que construiu tudo nas costas da esposa e depois tentou roubar tudo de volta, peça por peça. Vem me dizer que eu não tenho direito? Empurrei a pasta em sua direção. Abra. Assim você vai descobrir quem, de fato, não tem direito a nada. Ricardo abriu os documentos com as mãos trêmulas. Lá dentro estava a estrutura acionária detalhada, o contrato pré-nupcial, as procurações com poderes limitados e as cláusulas de reversão de controle em caso de má conduta ou fraude. Cada linha era como uma lâmina afiada cortando suas rotas de fuga. Ele ergueu o rosto, incrédulo. Você preparou uma rota de fuga desde o início. Uma mulher que cresceu vendo seus pais lutarem por tudo sozinhos sabe que o amor, por si só, não é uma garantia de vida, respondi secamente. Eu o amava, sim, mas nunca abandonei completamente a razão. É por isso que hoje eu ainda estava de pé, enquanto ele desmoronava. A partir de agora, continuei, para todos os convidados, os bens relacionados serão auditados minuciosamente. Se forem encontrados prejuízos para a empresa ou para mim como cônjuge, Ricardo Albuquerque terá que restituir cada centavo. Ricardo cerrou os dentes. Você quer me levar à falência? Encarei-o diretamente. Eu quero que você assuma a responsabilidade. Aquela frase, dita com calma, foi mais pesada do que sem gritos. Na festa de aniversário, que deveria estar cheia de felicitações, havia apenas o som de papéis sendo virados. Pastas de documentos legais substituíam o bolo de aniversário na mesa principal, e os olhos de todos os convidados estavam fixos no envelope em minha mão. Abri-o lentamente, tirei a primeira folha e a coloquei na frente de Ricardo. Este é o pedido de divórcio oficial, eu disse. As causas são adultério, fraude, ocultação de patrimônio e danos à reputação e aos interesses financeiros do cônjuge. Ricardo olhou para o papel como se fosse uma faca prestes a ser cravada em seu peito. Helena. Levantei a mão para detê-lo. Não pronuncie meu nome com essa voz, como se você ainda tivesse algum direito. Ele ficou em silêncio. Virei-me para minha equipe jurídica. Por favor, leiam as cláusulas principais para todos ouvirem. A advogada de terninho cinza abriu a pasta e leu com voz clara. Conforme o acordo pré-nupcial e seus anexos, em caso de conduta fraudulenta, ocultação de bens ou transferência indevida de patrimônio conjunto por parte do cônjuge masculino, este perderá o direito a qualquer reivindicação sobre os ativos gerados pelo investimento principal do cônjuge feminino. O cônjuge feminino terá direito de solicitar a restituição integral acrescida de danos e juros legais. A leitura ecoou pelo salão. Dona Beatriz correu para intervir. Eu não aceito este contrato absurdo. Chefe da equipe jurídica respondeu educadamente. Este contrato é legalmente válido e foi devidamente testemunhado, senhora. Ela balançou a cabeça, desnorteada. Não. Impossível. Ricardo nunca assinaria algo assim. Sorri friamente. Mas ele assinou. Porque, naquele dia,
Ele desejava tanto sucesso futuro que estava disposto a aceitar qualquer condição, sem imaginar que um dia eu realmente a usaria. Ricardo ergueu o rosto lentamente. Sua expressão não era mais apenas de raiva, mas de completa derrota. Se eu assinar esta noite, você vai parar? A pergunta silenciou o salão. Olhei diretamente para ele. Eu vou parar quando você pagar por tudo que fez. O que mais você quer? Respirei fundo antes de responder, claramente. Primeiro, você assina o divórcio. Segundo, você devolve todos os ativos que desviou. Terceiro, você assume a responsabilidade pelos prejuízos da empresa. Quarto, você emite um comunicado ao conselho afirmando que toda a má gestão foi resultado de suas ações, e não minhas. E quinto, olhei para meus pais sentados na frente. Você pede desculpas aos meus pais na frente de todos. A última exigência congelou o rosto de Ricardo. Dona Beatriz soltou um som de indignação. Nunca. Meu filho nunca vai se curvar para essa gente. Virei-me para ela instantaneamente. Essa gente? Ótimo. A senhora mesma disse, na frente de todas estas testemunhas. A equipe jurídica anotou imediatamente. Dona Beatriz percebeu seu erro e fechou a boca, mas era tarde demais. Ricardo olhou para a mãe, para mim e depois para os meus pais. A guerra, em seu olhar, era clara. O que eu estava pedindo não era dinheiro nem ações, era a única coisa que pessoas orgulhosas como ele não podiam perder, sua falsa dignidade. Eu não posso fazer isso, ele disse finalmente. Eu assenti. Então, nos vemos no tribunal. Virei-me para sair, mas sua voz gritou atrás de mim. Espere, parei, sem me virar. Se eu pedir desculpas, você não vai mostrar o resto dos vídeos, certo? O canto da minha boca se ergueu lentamente. Então ele sabia que eu ainda tinha mais. Virei-me para encará-lo. Depende se o seu pedido de desculpas for sincero o suficiente. Ricardo ficou parado por um longo momento, como se tivesse que rasgar algo dentro de si na frente de centenas de pessoas. Finalmente ele caminhou lentamente em direção à mesa onde meus pais estavam sentados. O salão ficou tão silencioso que se podia ouvir a respiração. Ele parou na frente do meu pai, os punhos cerrados. Eu peço desculpas. Meu pai olhou para ele, impassível, sem responder. Ricardo engoliu em seco e continuou. Peço desculpas por não ter cuidado bem da Helena. Peço desculpas por ter magoado sua família. E peço desculpas por ter permitido que tudo isso acontecesse. Minha mãe olhou para ele com olhos magoados, mas firmes. Seu pedido de desculpas não apaga o que foi feito. Ele baixou a cabeça. Aproximei-me e parei ao lado dos meus pais, dizendo em voz baixa, mas clara: assine os papéis também, Ricardo. A equipe jurídica estendeu-lhe uma caneta. Ele olhou para ela como se pesasse uma tonelada, mas no final assinou. A assinatura foi breve, mas o som dela em minha mente foi como o da última corrente se partindo. Peguei os documentos de volta, fechei a pasta lentamente e disse a frase que deixou claro para todos que a história havia de fato terminado. A partir de agora, não sou mais nora da família Albuquerque. E você não tem mais o direito de se chamar de meu marido. Com os documentos assinados, uma verdade ficou clara. A maior perdedora da noite talvez não fosse apenas Ricardo. Larissa ainda estava sentada, imóvel, em um canto da sala, o rosto tão pálido que parecia sem cor. O vestido creme que ela escolheu para parecer sofisticada agora era o uniforme de sua humilhação. A mulher que pensou que assumiria meu lugar estava descobrindo que o trono que ela desejava estava construído sobre areia. No momento em que assinou o divórcio, Ricardo olhou para ela. Pela primeira vez, não havia doçura ou proteção em seu olhar, apenas estresse e raiva. Larissa se encolheu. Ricardo, eu. Não fale comigo agora. Ele retrucou com a voz rouca. Ela hesitou, como se acabasse de entender que não era tão importante na vida dele quanto pensava. Era apenas uma distração temporária, um brinquedo para quando ele se cansou da esposa. E quando tudo desmoronou, aquele homem estava pronto para descartar tudo, incluindo ela. Observei a cena em silêncio, sem sentir a satisfação que esperava. Apenas um profundo alívio por finalmente estar fora daquele ciclo sujo. Larissa levantou-se lentamente e veio em minha direção, as lágrimas borrando sua maquiagem. Helena, por favor, não me processe. Eu devolvo tudo. Olhei para ela, impassível. Você pode devolver tudo mesmo? Pode me devolver meu tempo? Pode devolver a dor dos meus pais? Ela baixou a cabeça, chorando ainda mais. Eu errei. Oi, que erai. Bom, respondi com voz calma. Pelo menos você ainda sabe o significado da palavra errado. Fiz um sinal para minha equipe jurídica.
faça um registro de todos os bens que ela irá devolver. Se ela cooperar e devolver tudo, consideraremos o caso de acordo com o processo. Larissa assentiu freneticamente. Sim, sim, eu devolvo tudo, Ricardo riu. Está vendo, Helena? A pessoa que você chama de gananciosa agora está pronta para me abandonar também. Virei-me para ele. E qual a sua diferença para ela? Uma única frase o silenciou. Eu não queria humilhar outra mulher para me sentir superior. Só queria que todos assumissem a responsabilidade por seus atos. E esta noite, a verdade revelou que tanto Ricardo quanto Larissa se usaram com base na mesma coisa, a ganância. Ele queria uma vida de luxo, ela, uma mulher submissa que não reivindicasse seus direitos. Eram perfeitos um para o outro, de uma forma patética. Larissa ergueu o rosto, ainda chorando. Você o amou muito, não foi? Parei por um instante antes de responder. Amei. E agora? Olhei para Ricardo uma última vez, com calma. Agora, eu apenas lamento ter permitido que alguém como ele entrasse na minha vida. Ela mordeu o lábio, as lágrimas rolando. Talvez, pela primeira vez, ela estivesse vendo o final da história que pensou ser um romance. Na realidade, nunca houve um príncipe, nem amor verdadeiro. Apenas um homem que traiu a esposa e um dia certamente trairia a amante também. Virei-me para meus pais e meu coração ficou estranhamente leve. Não porque venci outra mulher, mas porque venci a fraqueza dentro de mim. A fraqueza que me fez aguentar, me enganar, ter esperanças em alguém que não merecia. Agora acabou. Ao passar por Larissa, ela disse uma frase tão baixo que quase foi um sussurro. Você é muito forte. Parei, sem me virar. Não. Eu só parei de tolerar. Drama pessoal da noite estava se transformando rapidamente em uma crise corporativa. Vários membros do conselho começaram a se reunir em um canto do salão. Ninguém queria que o nome da empresa fosse arrastado para a lama com o escândalo. E depois de ver as provas, a hesitação desapareceu. Mesmo o diretor mais velho se aproximou de mim. Será? Helena, podemos conversar sobre a empresa por um momento? Assenti e me virei para meus pais. Preciso resolver mais uma coisa. Já volto. Meu pai sorriu levemente. Vá, filha, estamos aqui. Fui para um canto da sala com 5 membros do conselho. Alguns pareciam preocupados, outros tensos, mas uma coisa era comum a todos. Ninguém mais me via como apenas a esposa de Ricardo. Uma das diretoras começou. Sará. Helena, as provas que você apresentou são graves. Se isso vazar, amanhã o mercado de ações e nossos parceiros podem entrar em pânico. Eu sei, respondi com calma. E é por isso que já tenho um plano de contingência. Coloquei um resumo da situação numa pequena mesa redonda. Esta é uma lista de clientes que contatei preventivamente, junto com um rascunho de comunicado para parceiros, bancos e funcionários, garantindo que a empresa continuará operando sob uma auditoria transparente. Todos olharam para os documentos, surpresos. Outro perguntou: quando você preparou tudo isso? Desde o dia em que descobri que certos executivos estavam usando a empresa como caixa eletrônico pessoal, respondi brevemente. Ele se calou. Continuei. Não quero destruir a empresa. Há muitos funcionários honestos aqui. Mas, para salvar a companhia, precisamos cortar a parte podre. Diretor mais velho assentiu com firmeza. Concordo. Essa palavra foi o primeiro prego. Em seguida, outros começaram a concordar. Como acionista majoritária, de acordo com os documentos que você mostrou, disse a diretora, você está preparada para assumir o controle temporariamente? Olhei para eles. Se o conselho confiar em mim, estou pronta. Mas com uma condição. Qual? A investigação tem que ser completa. Sem favorecimentos, sem proteger ninguém por causa do sobrenome. Eles se entreolharam por um momento antes que o diretor mais velho respondesse. Combinado. Não muito longe, Ricardo observava a cena com um olhar vazio. Ele entendia que o conselho me chamando para conversar não era um gesto de consolo, era uma escolha de lado. Eu nem precisei declarar vitória. A verdade fez isso por mim. Quando a conversa terminou, o diretor mais velho se virou para Ricardo e disse, na frente de todos: Ricardo, por enquanto, você deve se afastar de todas as suas funções executivas até que a investigação seja concluída. O rosto dele endureceu. Tio, o senhor também vai me abandonar? Homem mais velho suspirou. Não é abandonar. A empresa é mais importante do que relações pessoais. Aquelas palavras, no mundo dos negócios, são mais cortantes que qualquer grito. Quando você não é mais útil, é descartado friamente. Observei sem sentir pena. Por anos, fui deixada para lidar com a frieza emocional sozinha.
Esta noite era a vez dele provar um pouco disso. Antes de se dispersarem, a diretora me disse, com um olhar sincero: Sra. Helena, vou ser honesta. Nós a subestimamos. Você sempre estava quieta ao lado de Ricardo. Mas esta noite nos mostrou que quem realmente enxerga o quadro geral é você. Sorri levemente. Às vezes, quem fica em silêncio não é fraco. Apenas ainda não precisou falar. Ela sentiu, compreendendo. Naquele momento, soube que minha antiga vida havia terminado. Mas uma nova vida estava de portas abertas. À medida que a notícia se espalhava pelo salão, os convidados que antes riam, se gabavam e me olhavam com falsa admiração começaram a mostrar suas verdadeiras faces. Alguns se retiraram discretamente. Outros tentaram se aproximar de mim com uma simpatia exagerada, como se quisessem apagar a imagem de terem estado do lado de Ricardo. Vi uma mulher que antes havia zombado de meus pais, dizendo que eles não deviam estar acostumados com festas de luxo, agora se aproximar com um sorriso forçado. Sra. Helena, sinto muito pelo que aconteceu. Olhei para ela por um instante. Sente? Ela hesitou, mas continuou. Se eu soubesse antes, a senhora teria feito o mesmo, cortei-a educadamente. A maioria das pessoas escolhe o lado de quem tem poder, até descobrir que esse poder está prestes a ruir. Rosto dela murchou, e ela se retirou rapidamente. Outro empresário que costumava elogiar Ricardo na mídia apertou minha mão. Sra. Helena, admiro sua determinação. Se precisar de algo, puxei minha mão lentamente. No momento, a melhor ajuda seria não agir como se tivesse me notado pela primeira vez esta noite. Ele tossiu, sem graça, e se afastou. Eu não estava sendo sarcástica por prazer. Mas esta noite, vi claramente que muitas pessoas nesta sociedade não respeitam a bondade, nem se importam com a verdade. Respeitam apenas o poder e o interesse. Quando pensavam que eu era apenas uma nora de família comum, ousaram me desprezar. Mas agora que sabiam que eu era a acionista majoritária, a mulher que controlava o destino da empresa, correram para sorrir e me bajular. Voltei para meus pais. Meu pai olhou ao redor e suspirou. É assim, filha. O mundo dos ricos. Sentei-me ao lado dele. O mundo dos falsos, pai. Minha mãe segurou minha mão. Você está cansada, filha? Aquela pergunta simples quase me fez chorar. Assenti levemente, cansada, mas muito aliviada. Minha mãe sorriu. Que bom. A gente pode aguentar muita coisa na vida, mas não devemos aguentar até perder nosso próprio valor. Apoiei a cabeça no ombro dela por um momento. Em meio aos sussurros ao redor, foi um instante breve que me lembrou que, mesmo que o mundo inteiro estivesse me olhando, o mais importante ainda era aquela mão, a mão da minha mãe, que me acalmou desde criança. No dia em que caí, no dia em que chorei, no dia em que passei na faculdade, no dia em que me casei hoje, no dia em que escolhi sair de uma vida de mentiras. Naquele momento, vi um grupo de empregadas domésticas reunidas em um canto. Elas me olhavam com um misto de respeito e gratidão. Uma delas era Dona Cida, a chefe das empregadas, que uma vez me deu discretamente um remédio para dor de cabeça quando visitei esta casa. Dona Cida se aproximou lentamente e disse em voz baixa: Obrigada, Sra. Helena. Olhei para ela, surpresa. Obrigada pelo quê? Dona Cida sorriu com lágrimas nos olhos. Obrigada por dizer o que nós nunca tivemos o direito de dizer. Obrigada por mostrar a certas pessoas que quem trabalha também tem dignidade. Aquelas palavras me tocaram. Sim, esta noite não foram apenas meus pais que foram humilhados. Os empregados, o motorista, o jardineiro, todos nesta casa já haviam sido tratados como inferiores, embora todos ganhassem a vida com trabalho honesto. Apertei a mão de Dona Cida suavemente. A partir de agora ninguém mais vai ousar fazer isso. Ela assentiu, com os olhos marejados, e se retirou. Olhei para o salão de festas novamente. A imagem das pessoas que antes eram tão arrogantes agora parecia pequena, insignificante, porque quando parei de olhá-las buscando aceitação, elas deixaram de ser assustadoras. Depois que os assuntos iniciais foram resolvidos, os convidados começaram a ir embora, em um silêncio anormal. A festa de aniversário, que deveria ser a maior do ano, se tornou o maior escândalo sobre o qual a cidade inteira falaria por muito tempo. Levantei-me, respirei fundo e olhei para o salão uma última vez. Os lustres ainda eram lindos, as flores ainda perfumadas, as mesas ainda luxuosas, mas este lugar não significava mais nada para mim, porque um verdadeiro lar não se mede pelo tamanho da mansão ou pelo preço dos móveis. Mede-se pelo calor, pelo respeito e pela segurança emocional.
e aqui nunca houve nada disso. Virei-me para meus pais. Vamos para casa. Meu pai assentiu. Minha mãe se levantou lentamente, olhando ao redor com pena. A festa de aniversário mais cara, mas provavelmente a noite mais fria desta casa. Sorri levemente. É bom que seja fria. Talvez assim algumas pessoas acordem. Quando estávamos prestes a sair, a voz de Ricardo soou novamente. Helena. Parei, mas não me virei. Ele se aproximou lentamente, o rosto exausto, como se tivesse envelhecido anos em poucas horas. Quando você vai buscar suas coisas, posso pedir para alguém arrumar? Virei-me para olhá-lo. Minhas coisas, eu mesma pego. Ele fez uma pausa, como se procurasse as palavras. Pelo menos, me deixe te acompanhar até a porta uma última vez. Balancei a cabeça. Não é necessário. Ele ficou em silêncio. Antes de perguntar, como alguém sem forças. Você realmente me amou um dia? A mesma pergunta, mas desta vez soava diferente. Olhei para ele por mais tempo. Amei. É por isso que doeu tanto. Seus olhos tremeram. E a partir de agora, não há mais nenhuma chance? Sorri, muito levemente. Algumas pessoas merecem uma segunda chance, outras uma terceira. Mas quem destrói o amor, a confiança e a dignidade de alguém ao mesmo tempo, não merece mais nenhuma. Virei-me imediatamente, sem lhe dar a oportunidade de dizer mais nada. Ao fundo, a sombra de Dona Beatriz estava sentada, imóvel, perto do palco, como se o mundo que ela controlava tivesse escapado de suas mãos em uma única noite. Larissa já havia sido levada pela equipe jurídica, deixando para trás apenas o vazio e os destroços de sua ambição. Caminhei pelo longo corredor da mansão, que um dia pensei que seria meu lar para sempre. A cada passo, ao passar pelas fotos de família na parede, sentia como se nunca tivesse realmente pertencido àquelas imagens. Eu era apenas uma peça adicionada para completar o quadro. E quando essa peça escolheu sair, o quadro inteiro se desfez. Na porta da mansão, o vento da noite soprava frio. Meu carro já estava esperando. Ajudei minha mãe a entrar e depois meu pai. Antes de entrar, virei-me para olhar aquela casa uma última vez. Uma casa cheia de opulência, mas podre por dentro. Uma casa com muitas risadas, mas sem sinceridade. A casa pela qual um dia troquei tudo para entrar e da qual esta noite eu saía como a pessoa mais elegante de todas. Abri a porta do carro, mas antes de entrar meu pai disse em voz baixa: "Você pode se orgulhar de si mesma, filha." Virei-me para ele, os olhos ardendo. Tive medo de ter sido dura demais. Meu pai sorriu. Não foi. Algumas pessoas não acordam com um simples toque. Minha mãe acrescentou, com voz suave: "O que você fez não foi mais cruel do que eles fizeram com você." Assenti e finalmente entrei no carro. Quando a porta se fechou, o mundo exterior ficou em silêncio. Restava apenas o som da minha própria respiração e uma estranha sensação que me invadiu. Não era felicidade extrema, nem tristeza profunda. Era liberdade. A liberdade conquistada depois de aceitar a dor, de perder a imagem, de ser a mulher que a sociedade talvez chamasse de cruel. Mas eu aceitei tudo isso em troca de nunca mais me trair. O carro se afastou lentamente da mansão e eu soube, minha nova vida havia começado. Na manhã seguinte, a luz suave do sol entrava pelas cortinas brancas da casa dos meus pais. Acordei no meu antigo quarto. Um quarto pequeno, com uma estante de madeira velha, a mesma escrivaninha e fotos da época da faculdade. Era muito mais simples do que o quarto luxuoso da mansão Albuquerque, mas me fazia sentir 100 vezes mais segura. Sentei-me na cama, respirei fundo, sentindo o peso que pressionava meu peito por tanto tempo finalmente se aliviar. O celular na mesinha de cabeceira estava cheio de chamadas perdidas, mensagens e notificações. Vários portais de notícias sociais estampavam manchetes sobre o que aconteceu na noite anterior. O conselho da empresa havia convocado uma reunião de emergência para as 10h. Meus advogados confirmaram que todos os processos foram devidamente protocolados. E vários parceiros comerciais enviaram mensagens de apoio. Coloquei o celular de lado. Tudo isso era o resultado de uma única noite. A noite em que escolhi parar de tolerar. Minha mãe abriu a porta com uma bandeja de café da manhã. Canja de galinha, pão fresco e um chá quente. O café da manhã simples que eu comia desde criança. Acordou, filha? Ela sorriu. Peguei a bandeja. Obrigada, mãe. Ela me olhou por um momento e perguntou baixinho: Você se arrepende? Pensei por um momento antes de responder com sinceridade. Me arrependo de ter entrado nisso, mas não me arrependo de ter saído. Minha mãe assentiu. Isso mesmo. A vida não se mede por quanto tempo conseguimos manter algo quebrado,
mas pela coragem de jogar fora o que nos machuca na hora certa. Sorri para ela e olhei pela janela. Vi meu pai regando as plantas no pequeno jardim. Aquela cena comum trouxe uma paz inexplicável ao meu coração. Pensei na noite anterior, na mesa dos empregados, nas palavras humilhantes, na assinatura do divórcio, nos rostos desmoronados daqueles que me fizeram chorar escondida por tantos anos. E então, entendi algo. A verdadeira vingança não é fazer o outro sentir a mesma dor que sentimos. É chegar a um ponto onde eles nunca mais possam nos destruir. Depois do café da manhã, vesti um terninho branco, simples, prendi o cabelo com confiança e me preparei para a reunião do conselho. Meu pai me acompanhou até a porta com um sorriso gentil. Hoje, em que qualidade você vai, filha? Ele perguntou. Pensei por uma fração de segundo e respondi com um sorriso mais completo. Na minha própria qualidade, pai. Não como a esposa de alguém, nem a nora de alguém. Sorriso dele se alargou. É assim que deve ser. Antes de entrar no carro, olhei para aquela pequena casa mais uma vez. Uma casa sem lustres de cristal, sem piscina, sem empregados, mais cheia do que a mansão nunca teve, amor que não exigia submissão. Sentei-me no carro, peguei o celular novamente. Uma mensagem de Ricardo apareceu. Eu sei que não tenho direito de pedir mais nada, mas eu só queria dizer que sinto muito. De verdade. Olhei para a mensagem, impassível, e a apaguei sem responder. Alguns pedidos de desculpa não existem para serem perdoados. Existem para que o culpado viva com sua culpa para sempre. O carro partiu da casa dos meus pais em direção ao prédio da empresa. Observei as ruas da manhã, as pessoas começando um novo dia. Um leve sorriso apareceu no canto da minha boca. Minha vida não seria fácil a partir de agora. Havia processos, trabalho, feridas para curar, mas eu não tinha mais medo. Porque na noite anterior eu recuperei a coisa mais importante. Não as ações, não os bens, não a vitória sobre ninguém, mas a minha própria dignidade. E esta é a lição que quero que todos se lembrem. Se um dia alguém humilhar seus pais, pisar no seu coração, usar o amor como uma ferramenta de engano, não fique em silêncio até desaparecer, porque a paciência tem valor, mas a dignidade vale muito mais. Na noite do aniversário da minha sogra, eles pensaram que colocariam meus pais na mesa dos empregados e que eu baixaria a cabeça mais uma vez, mas eles estavam errados. Porque naquela mesma noite eu anunciei o divórcio, tomei tudo de volta, forcei os traidores a pagarem por seus atos e saí daquela vida horrível como uma vencedora. Não uma vencedora sobre eles, mas uma vencedora sobre o meu próprio medo. E essa é a maior vitória de todas.